Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no Conecta Friday sobre a ferramenta do Connect. O intuito dela é fazer conexões entre sistemas, né? Antes de eu começar aqui a apresentação, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Em outros momentos aqui a gente trouxe alguns materiais um pouco mais institucionais sobre a plataforma. Hoje eu vou trazer uma dinâmica demonstrando a ferramenta já diretamente na prática mesmo para vocês. Mas antes de eu começar, eu queria entender um pouquinho, conhecer um pouquinho vocês que estão aqui com a gente. Se vocês puderem colocar no chat aqui a empresa que trabalha, qual que é o cargo de vocês, até porque hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta no mundo da tecnologia, que é a conexão entre sistemas, e por vezes isso acaba sendo um papo um pouco técnico, e aí é importante para mim conhecer um pouquinho vocês, para a gente conseguir adotar a melhor linguagem aqui, para que todos consigam entender e aproveitar aqui o momento com com a ferramenta. Então, o Marcelo está comentando ali, gerente de TI. Será que está todo mundo me ouvindo? Só o Marcelo comentou aqui. Bom, vamos lá, vou tocando aqui, tá? Importante. Se ficar alguma dúvida, pessoal, se tiver alguma frase, alguma questão que vocês não estão entendendo, aí eu vou pedir que vocês me interrompam aí, pode abrir o microfone e tudo, aí, e trazer as dúvidas de vocês para vocês entenderem a proposição da ferramenta e como ela pode ajudar vocês, tá? Bom, imagino que vocês já estejam vendo a tela da ferramenta, tá? Essa aqui é a tela de bem-vindo, né? A tela principal aqui da nossa ferramenta do Connect. Como eu comentei, ela é uma ferramenta de integrações, então ela já nos traz essa grande pergunta, né? O que queremos integrar? Hoje, dentro do portfólio da Senior aqui, vocês sabem que a gente tem muitas tecnologias, tem tecnologia para recursos humanos, para gestão de obras, para gestão de logística, para gestão de acesso e segurança, para fluxos de aprovações, assinatura digital. Nós temos um portfólio gigantesco, né? E é muito comum que vocês tenham a necessidade dentro da empresa de vocês de utilizar vários sistemas específicos que por vezes não são da Sênior, né, que vão atender algum tipo de jornada de algum setor, de alguma necessidade da empresa, e vocês precisam que às vezes essas tecnologias, né, elas se conversem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu cadastrei um colaborador novo que vai atuar como vendedor. Então, eu preciso que essa pessoa que vai atuar como vendedor já replique o cadastro automaticamente dele lá numa plataforma de CRM, por exemplo, no meu sistema de CRM. Depois eu preciso pegar todas essas minhas vendas que aconteceram dentro do CRM, né? Eu terminei de fazer a venda no CRM, eu preciso inserir talvez um contrato dentro do meu RP para colocar um pedido de vendas, né, de modo automatizado também, para que eu não precise que as pessoas fiquem cadastrando todas essas informações no sistema de RH, no sistema de CRM, no sistema de RP, que vai fazer a parte fiscal ali da empresa. Talvez eu possa também querer pegar o compilado de vendas desse meu vendedor lá no CRM em um determinado período e criar uma integração para um sistema de gestão de pessoas, onde eu faço o pagamento da comissão desse meu vendedor, né? E aí por vezes são fornecedores, tecnologias diferentes, eu preciso fazer com que isso tudo se converse de modo automatizado.
Tá? Construir essas integrações, né, para os times de TI, para os times de tecnologia, geralmente acaba sendo uma dor de cabeça. Por quê? Porque um sistema às vezes conversa através de uma linguagem, eu vou fazer um paralelo aqui, talvez com idiomas, né? Talvez um sistema ele fala espanhol, outro sistema fala inglês, e aí você precisa fazer com que tudo isso se conversem. Às vezes são tecnologias legadas que não têm mecanismos de integração, e aí às vezes isso até fica inviável para você conseguir construir essas integrações, e aí você acaba perdendo produtividade, segurança, abre uma grande margem para falha no lançamento de informações, informações conflitantes, duplicadas, e isso tudo às vezes gera gargalo no negócio da empresa. Tá? O Connect é um aliado nisso, porque além de resolver essa jornada de construção da integração, né, dele ser o nosso, como se fosse o nosso intérprete, né, o nosso tradutor que fica ali no meio, no meio dessas tecnologias, fazendo com que tudo se converse da melhor forma possível, ele tem toda uma parte de gerenciamento e monitoramento, para que vocês consigam acompanhar em tempo real o que está acontecendo com essas integrações, para que caso em algum determinado momento essa integração venha a falhar, né, vocês já sejam muito mais assertivos no momento de colocar isso no ar novamente, tá? Porque isso tudo, né, é um cenário extremamente complexo que pode falhar por por várias situações. Problema de infraestrutura, conexão com banco de dados, erro na operação do usuário. Às vezes, semana passada, acho que foi, né, a gente teve aí, globalmente um apagão cibernético aí que fez várias aplicações caírem ali, e isso realmente pode acontecer, e o Connect vai dizer para a gente onde é que está esse problema, para que, né, vocês já consigam ir diretamente no problema para resolver. Tá? Quando eu vou fazer essas integrações, eu não preciso estar construindo integrações somente de sistemas do portfólio da Senior. Então, eu posso pegar duas aplicações que eventualmente eu criei dentro da minha área de tecnologia ou aplicações de mercado mesmo, né, aonde eu quero fazer com que elas se comuniquem, e o Connect ele pode estar ali no meio. Ele não é uma solução exclusiva para os sistemas da Senior. Ele é aberto para qualquer a aplicação de mercado. E quando a gente vai fazer as integrações aqui, a gente tem dois modelos para as integrações. Né? Para cada integração que a gente constrói, a gente pode determinar qual que é o modelo da integração que a gente quer. O primeiro modelo seria o modelo de agendamentos. Então, eu coloco, né, eu digo para o Connect, olha, a cada X minutos, ou uma vez ao dia, duas vezes ao dia, eu quero que você execute essa rotina que vai ser responsável por integrar informações entre sistemas, dentro do contexto construído. Ou eu posso colocar que vai ser um gatilho, né? Que aqui dentro do Connect é utilizada a linguagem REST, tá? O que significa isso? Esse modelo, o Connect vai disponibilizar um endereço. E aí, quando a gente acionar esse endereço, quando a gente enviar uma requisição para esse endereço, ele vai executar uma determinada rotina. Qual que é a melhor? Depende. Tá? Isso vai depender da necessidade de negócio mesmo. Tá? Vão ter, por exemplo, eu quero pegar dados e integrar para uma plataforma de BI, né, para montar os meus indicadores. Por vezes é trabalhado isso com cargas de dados de uma vez ao dia. Agora, por exemplo, eu terminei de lançar um pedido de venda, eu já preciso encaminhar isso para um sistema de armazenagem, de logística, ou até mesmo para emitir uma nota fiscal numa venda online ali numa plataforma de e-commerce. Isso precisa ser em cliques, né? O usuário clicou, ele já tem que receber a confirmação, o e-mail com a nota fiscal e tudo mais. E aí, né, quando são tecnologias diferentes que fazem essa jornada, a API REST, né, o gatilho REST aqui, ele vai ser melhor aplicável. Tá? Descendo um pouco mais essa camada de desenvolvimento, indo um pouquinho mais para o detalhe aqui, nós temos alguns formatos de desenvolvimento.
tá? O consulta API, envio de dados REST, envios de dados SOAP, REST para SOAP e o fluxo de integração. Aqui é onde a gente vai realmente colocar a mão na massa para desenvolver as integrações. Esses quatro formatos iniciais aqui, ó, consulta API, REST para SOAP, envio de dados SOAP e envio de dados REST, eles são modelos mais simplificados que a gente acaba utilizando de modo mais pontual. Por exemplo, vou pegar aqui o consulta API. Tá? Para usar o consulta API, previamente eu preciso cadastrar uma credencial de banco de dados. Então eu cadastro uma credencial. Deixa eu colocar aqui. Eu vou cadastrar aqui uma credencial, por exemplo, conexão banco de dados. Vou dizer que essa credencial vai ser para conectar num banco de dados e eu vou colocar qual que é o usuário e a senha que eu vou estar utilizando para, para conectar nesse meu banco de dados. Aí eu vou salvar aqui. Depois, né, eu vou fazer um cadastro de banco de dados. Eu vou dizer qual que é o banco de dados que eu quero me conectar. Então, eu vou dizer aqui, ó, banco HCM, por exemplo. Eu vou fazer uma conexão num banco de dados do sistema de gestão de pessoas aqui da Senior. Vou dizer qual que é o banco de dados que eu estou utilizando. No meu caso aqui é o SQL Server. E eu vou colocar uma URL de conexão. Obviamente, eu já tenho uma colinha aqui, eu só vou precisar pegar ela. Espera aí. Eu vou colocar aqui o endereço de conexão e vou colocar aqui qual que é o banco de dados que eu quero conectar. Aí eu vou fazer o teste, a credencial, desculpa, que eu quero utilizar. Então, eu vou fazer o teste aqui de conexão com o banco de dados. Tá? Nesse momento, né, o Connect está indo lá no meu servidor de banco de dados e verificando se ele tem permissão para se conectar com esse banco e com essa credencial aqui. Tá? Como eu estou trabalhando aqui nessa infraestrutura nova, pode ser que ah, ele não tenha a liberação feita ainda na parte de rede. Tá? Mas a ideia é que seja um teste. Deixa eu trazer aqui no outro ambiente, ó. A partir desse momento eu já consigo criar, criar integrações com esse banco de dados aqui que eu estou conectando. Então, eu vou lá no Consulta API mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou criar uma nova. Vou colocar aqui, ó, o nome do método, eu vou chamar de Conecta Friday. Vou colocar qual que é o banco de dados que eu quero criar. E aqui eu vou pegar uma fila de integração. Essa fila de integração, ela serve para a gente separar o processamento das nossas integrações, né? Então, é comum eu ter algumas integrações um pouco mais críticas, mais elaboradas, e outras menos críticas, menos complexas. Então, eu posso usar esse conceito de filas para dividir processamento da ferramenta e ganhar mais agilidade nas minhas integrações. E aí, vamos supor que eu precise lá de uma API, esse aqui no caso é um banco de dados, né, do sistema de gestão de pessoas. Vamos imaginar que eu quero uma API que vai me retornar os dados de um colaborador. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número da empresa dele. Vou colocar aqui também o número do cadastro. Vou colocar aqui a data de admissão. Acho que faltou o nome, né? Bacana colocar o nome também. Opa, aqui, nome do funcionário e a data de admissão. Acho que está bacana aqui para o que a gente precisa. E aí eu posso colocar aqui alguns tipos de filtro também. Eu só quero da minha empresa que tem o número 1,
e aqui eu quero colocar o tipo 1, né, de colaboradores. Isso aqui tudo, pessoal, vai depender da estrutura do banco de dados, tá? Eu estou colocando aqui devido à minha aplicação trabalhar com essa estrutura aqui de banco de dados. Aí eu vou salvar aqui e vou buscar aqui, ó, Conecta Friday. Quando eu clicar aqui no Play, o Connect vai lá no banco de dados, vai executar aquele comando de busca e vai montar aqui uma API para a gente, ah, com os dados que a gente pediu. Christian, mas para que tu usa isso, né? Para que eu posso utilizar isso aqui? Bom, eu posso ter um formulário, né, que eu queira trazer dados do meu sistema de gestão de pessoas que precisem dessas informações. Talvez eu tenha algum tipo de plataforma que tem o meu cadastro de colaboradores, que eles me pedem uma API para poder jogar esses dados lá para dentro, e aí eu crio essa API a partir dessa consulta. Aí eu não dependo do fornecedor aqui, digamos assim, no caso sênior, né? Dizer, sênior, eu preciso de uma API que tenha o número da empresa, o número do cadastro, o nome do funcionário e a data de admissão. Aí o sênior vai botar isso numa fila, ou então vai levar para um lado de personalização. Aqui com a ferramenta, você entra e cria isso e pode estar construindo isso por si só. Tá? Então, quando eu tenho essas necessidades mais básicas de busca de informação, eu posso estar usando o Consulta API para isso. Tá? Já o envio de dados REST aqui, pessoal, é quando eu já tenho uma API de um sistema, né? Então, por exemplo, o sistema X disse que eu preciso enviar dados para ele, e para eu enviar dados, eu preciso requisitar uma API desse sistema, né? E aí ele vai me passar qual que é essa minha API. Eu vou fazer um comando de busca de dados no meu banco e o Connect vai enviar automaticamente para essa API do sistema terceiro. Tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui já construído para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, vou lá e busco, digamos, todos os meus colaboradores que estão pendentes de eu enviar aqui para a API do sistema terceiro. Tá? Então ele busca aqui os comandos e tenta enviar para lá. Quando ele consegue enviar, ele também tem uma área aqui para eu atualizar, talvez um campo ou uma tabela auxiliar que eu tenha a pendência de integração. Tá? Por que isso aqui existe? Porque quando a gente monta esses cenários de integração, pessoal, é bem comum a gente ter uma estrutura dentro do banco de dados ou então dentro da nossa aplicação que grava somente os registros pendentes para eu enviar de um lado para outro, para que eu não tenha que toda a vida que fazer algum tipo de comunicação de dados, pegar toda a base de dados de um lado e replicar tudo de um lado, no outro lado, né? Isso acaba sendo tecnologicamente quase que inviável, porque você vai levar muito tempo, né? Você vai criar uma bola de neve ali que pode só levar lentidão e mais processamento para as suas aplicações. Então aqui a gente tem essas estruturas de, por exemplo, alterei um registro, aí a própria aplicação cria uma pendência, né? Ó, teve uma alteração nesse registro, você precisa integrar para uma outra plataforma, enfim. Aí você tem esses comandos auxiliares aqui para você conseguir ter esse controle de informações que você já conseguiu replicar lá num outro sistema. E aí ele tem esse nome, envio de dados REST, porque a API daí desse sistema terceiro tem a estrutura REST. Para quem não conhece, essa aqui é uma estrutura, né, de sistemas mundialmente conhecida, é como se fosse um padrão, né, de linguagem, um protocolo de linguagem de comunicação entre sistemas. Tá? Muito usado hoje em dia, se não for o mais usado nos dias atuais. E aí eu também tenho o envio de dados SOAP, que é basicamente a mesma coisa, né? Eu vou lá no banco de dados, busco as informações, tenho as minhas tabelas de atualização aqui dos dados, porém, né, a API do meu sistema terceiro aqui, ela é no protocolo SOAP. Tá?
É bem comum ainda ter muitas aplicações, tá? A própria Senior tem muitas aplicações que a gente tem os serviços de integração que estão nessa linguagem SOAP, que trabalha aqui com um formato, uma estrutura em tags de XML. Tá? Então, por exemplo, lá até vou pegar aqui a própria documentação da Senior, ó. Pegar aqui, por exemplo, nosso sistema de gestão de pessoas aqui, ó. Na parte de folha de pagamento, eu tenho aqui ó, os web services, né, lá no administração de pessoal, eles todos aqui, ó, por exemplo, eu tenho que enviar uma carga de colaboradores admitidos, né? Todos estão na estrutura SOAP, né? Então ele tem essa estrutura, o desenvolvedor consegue vir aqui e colocar para replicar os dados que vêm lá do meu banco de dados. E o REST para SOAP é quando, por exemplo, imagina que vocês precisem de uma API dos colaboradores admitidos e vocês já têm ela aqui nesse protocolo SOAP, né? Que é um protocolo que a Senior já disponibiliza aqui como exemplo esse serviço. Mas o sistema que vocês querem enviar os dados só consegue fazer a integração fazendo uma requisição para o protocolo REST. Então, ele, digamos assim, o sênior aqui, vamos imaginar que o SOAP seja o espanhol, né? E o REST seja o idioma inglês. Então, você tem um sistema que só conversa em inglês, mas você já tem uma API toda pronta que fala em espanhol. Você tem que reconstruir tudo no inglês? Não, não faz sentido, né? Então, você faz a chamada desse carinha aqui lá no Connect, né, do SOAP, tá? Deixa eu pegar aqui o REST para SOAP. Você faz a chamada do SOAP, porém, né, o usuário lá do sistema terceiro, ele vai requisitar isso através de uma estrutura, através de uma requisição em REST. Tá? Então, o Connect vai estar ali numa camada como um tradutor, né, de linguagens aqui, de protocolos de integração. Tá? E quando eu tenho aqui a necessidade de aplicar regras de negócio, de pegar a informação de um lado, aplicar uma lista de depara, preparar a informação para daí depois enviar para outro sistema, aí a gente usa o fluxo de integração. O fluxo de integração ele vai conseguir fazer tudo isso que eu comentei anteriormente e muito mais, porque daí ele é aberto para que o desenvolvedor que está operando a ferramenta consiga colocar a lógica de desenvolvimento que é necessária. E aí pode ter infinitas necessidades aqui, infinitas possibilidades também de execução. Eu tenho uma aqui de exemplo que busca o líder de um determinado usuário. Para que eu usei essa minha API aqui? Tá? Eu tenho uma ferramenta de BPM, tá? Onde um usuário abre uma requisição, por exemplo, um auxílio educação, né? O Christian quer abrir um auxílio educação, e quando ele abre essa requisição, ele precisa enviar para aprovação do líder dele, eu preciso enviar para aprovação do meu líder. Né? E aí o BPM ele não sabe lá quem que é o meu líder. Então, eu coloquei para que o BPM envie o nome do usuário que está solicitando o auxílio educação para o Connect. Aí o Connect vai no sistema de gestão, verifica quem que é esse usuário, pega as informações desse usuário, aí busca qual que é o cadastro do colaborador desse usuário, depois separa aqui qual que é a chave do colaborador é composta por número da empresa, tipo e cadastro. E aí eu verifico quem que é o líder desse colaborador. Tá? Aí, quando eu tiver aqui o líder desse colaborador, eu divido aqui a chave de cadastro desse meu líder também em variáveis aqui. Ó. Então, eu busco lá do consulta líder o retorno número do cadastro aqui. Digo então que o meu objeto cadastro CAD-lead aqui vai ter o cadastro do líder do colaborador passado como parâmetro. Aí eu verifico qual que é o usuário e envio
no formato que o meu BPM precisa, o usuário do líder, né? Então vai ter o nome do usuário e o código dele que eu devolvo para o BPM. Tá? Poderia fazer isso de diferentes maneiras. Poderia colocar aqui, por exemplo, eu quero que ao invés dele mandar somente o dado puro, né, da forma como está dentro do sistema, eu quero que ele coloque ainda a informação de o usuário do líder é dois pontos. E aí eu posso colocar aqui várias operações para transformar essa informação, tratar essa informação, porque a ponta que está esperando essa informação pode estar esperando isso de uma maneira diferente do que eu já tenho preparado em um sistema. Tá? Bom, além dessa parte de desenvolvimento do fluxo, aí aqui também não vou me aprofundar muito, né? A ideia é que o desenvolvedor faça essas ações sem ter que programar isso tudo do zero. A gente já tem aqui as ações todas pré-configuradas, né? Criar um Excel, fazer uma condição, buscar uma API no formato REST, buscar uma API no formato SOAP, mandar um e-mail. Se eu quiser programar, né, realmente criar uma ação personalizada minha, eu posso programar ela aqui em Java também, e aí eu ganho muita produtividade, muita velocidade no processo de construção dessa minha integração. E aí um projeto que talvez para fazer um sistema conversar com outro que ia levar 2, 3 meses para ser construído, eventualmente eu consigo fazer, às vezes, em semanas ou até mesmo em dias. Tá? E aí, como eu comentei com vocês, a ideia não é que ele resolva só essa parte de desenvolvimento, ele também tem uma parte de governança. Nós temos um painel de controle, onde eu consigo acompanhar aqui em tempo real o que está sendo executado com sucesso, o que está sendo executado com falha, né? A quantidade de integração que eu tenho por cada um daqueles subtipos de desenvolvimento que eu tenho ali na área de desenvolvimento. Uma visão aqui temporal, onde eu posso consultar tanto a situação, né, se está com sucesso ou falha, como também a performance que o Connect está levando para executar essas integrações. Posso fazer filtros aqui por períodos, né, que, por exemplo, janeiro, no dia 22 aqui eu tenho uma curva maior, eu posso colocar aqui a informação e olhar no detalhe aqui o que está acontecendo, inclusive filtrando algum tipo de integração que eu desenvolvi na minha, no meu ambiente de desenvolvimento. Tá? E também o detalhe do detalhe aqui com o monitoramento. Então, conforme as minhas integrações vão sendo executadas, ele vai demonstrando aqui o preview das últimas execuções que eu tenho. E aí, quando acontece algum tipo de erro, eu posso clicar aqui no log de erro e ele mostra para mim as ações que aconteceu, o porquê que aconteceu o erro. Então, alguém tentou executar é, essa minha essa minha integração e obteve um erro ali porque não enviou a credencial de requisição. Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui com o modo debug ativo para mostrar para vocês como que ele traz o detalhe do detalhe de quando você está buscando alguma informação um pouco mais detalhada. Vamos ver aqui. Eu já estou com as minhas todas ajustadas aqui, não vou ter agora. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o modo debug e a gente vai simular isso na prática aqui. Então, vou colocar aqui para ele começar a fazer o debug. E aí eu vou forçar um erro naquela minha ação naquele meu fluxo que busca o líder, por exemplo. Só vou tirar aqui a autenticação porque eu quero um erro diferente aqui. Vou executar.
E aqui no monitoramento, ó, vocês podem ver que ele traz as informações, né, que ele iniciou o processo, e aqui ele já começa a me mostrar o detalhe. Ó. Então, na primeira ação, ele tentou fazer esse comando aqui de busca dentro do banco de dados. Né? Então, era essa minha consulta ao usuário aqui. Como eu não passei nada como parâmetro, ó, ele executou em branco, e aí por isso ele mostra esse detalhe para mim. Depois ele tentou fazer uma outra operação aqui e acabou acontecendo um erro na minha ação aqui de busca colaborador. Quando eu olho aqui para o meu fluxo, eu sei que o meu erro está aqui, ó. Então eu já sou muito mais assertivo, muito mais ágil no momento de colocar essa integração no ar, novamente. Tá? Pessoal, aqui não era para ser um treinamento, tá? Não era para ser uma capacitação de vocês. A gente poderia ficar aqui uns 3, 4 dias construindo novas integrações, criando exemplos, mostrando para vocês aqui os cenários de aplicabilidade da ferramenta. Mas o intuito era mais trazer aqui um pouquinho da forma como ela trabalha, a forma como ela opera e apresentar para vocês como a gente resolve esses problemas de integração, né? De conseguir, nossa, como vocês conseguem integrar qualquer sistema com qualquer sistema, independente se é uma tecnologia legada ou uma tecnologia que não é feita pela Sênior. E aqui, digamos, é um pouco dessa resposta. Marcelo está com a mão levantada, pode perguntar, Marcelo. Bom dia, Christian e Bom demais. dia. A gente tem algumas situações de integração com sistemas de parceiros, onde eu tenho que enviar anexos, né? Então, nós não estamos falando só de dados, eu tenho que enviar algum anexo, alguma coisa assim. Essa plataforma, ela permite esse tipo de integração também. Eu posso Per- tanto tomar anexos do meu parceiro, quanto Uhum. enviar anexos para o meu parceiro, entendeu? Sim, sim, consegue sim, tá? Inclusive, nós temos alguns cases aqui de integrações aonde eu vou. ah, eu não tenho aqui a ferramenta de anotação. Deixa eu abrir aqui, ó. Nós temos alguns cases de integração aonde o cliente ele tem um servidor SFTP e algum determinado sistema joga arquivos aqui dentro. Uhum. O Connect captura isso e joga para algum sistema da Senior aqui, no caso é o HCM. Né? Então o Connect vai lá, busca o arquivo, aí às vezes é um arquivo criptografado, um arquivo XML, um TXT, pode ser um PDF também, qualquer formato de arquivo, tá? Eu posso ir lá e capturar esse arquivo e trabalhar ele para jogar para dentro do sistema. E o inverso também é verdade. Eu posso pegar informações desse sistema aqui, tratar ele dentro do Connect, gerar um arquivo e enviar esse arquivo lá para dentro do servidor ou para dentro de uma API. Né? Daí a API do sistema terceiro precisa estar preparada para receber esses anexos, né? Aonde eu posso estar enviando esses dados. Tá? Tá ótimo, obrigado. Imagina. Pessoal, até iria realmente passar para as dúvidas de vocês, tá? Nesse momento da aplicação aqui. Queria ouvir um pouquinho aí de vocês, se ficou claro o propósito da ferramenta, se tem algum cenário de integrações que acendeu uma luzinha na cabeça de vocês, que vocês queiram perguntar, trazer algum tipo de dúvida aqui, a gente fica à disposição. Eu vou abusar, Cristian. Recentemente nós contratamos o Santander, né? A fundação é uma empresa que gerencia projetos financeiros da Universidade Federal de São Carlos, só para contextualizar, e temos muita movimentação com contas bancárias. Das contas bancárias, não só muitas movimentações, mas é um número muito expressivo de contas bancárias abertas. Uhum, Para facilitar, nós estamos trocando, então, de banco, porque o Santander nos trouxe uma tecnologia
pouco melhor para o gerenciamento eletrônico dessas informações, né? Uhum. Porém, o que acontece? Eu tenho que ir lá, eu vou te dar um exemplo muito, muito simples. Lá no meu sistema de cobrança, né? Eu tenho como consultar o Santander para saber se aquele boleto está pago. Então, eu vou Uhum. consultar, criamos lá uma regra em LSP, eu consulto esse negócio lá no Santander, ele me retorna se está pago, que dia que está pago, se pago com multa, com juros, não, tarará. E eu consigo, obviamente, via os web services da Senior, fazer a baixa no título de contas a receber, por Uhum. exemplo, tá certo? Um exemplo Uhum. bastante simples. Sim. Porém, o problema está no começo desse processo. O Santander ele tem uma exigência de uma autenticação por certificado, né? A gente tem um certificado, tem uma chave, tem um token, tem um parafernália de coisas que via Uhum. LSP eu não consigo fazer a conexão com esse serviço, né, do Santander. Uhum. Então, os nossos parceiros aqui de Ribeirão estão construindo uma vanzinha que faz essa conexão Autenticação. e essa autenticação para depois eu, via LSP, poder consumir, né, Uhum. esse web service lá do Santander, dentre esse e tantos outros. O Connect já tem essa previsão desse uso desse certificado? Você já teve contato com o Santander, né? Alguma tecnologia aí por experiência? É uma troca de experiência, minha proposta. Sim. Hoje a gente resolve esse tipo de situação dentro do Connect com autenticação pela Java, pela ação em Java aqui mesmo, né? Então eu vou programar essa ação em Java porque eu não tenho aqui uma forma de, por exemplo, chamar a API do Santander que vai me retornar os dados, passando um tipo de autenticação por certificado. Digamos, eu não consigo instalar esse teu certificado dentro do meu Do ambiente aqui Connect? do Connect Uhum. e mandar lá para frente, entendeu? Ah, mas tem como fazer isso através de programação. Daí eu faço essa autenticação aqui, né? Provavelmente depois que eu entrar com essa autenticação, o Santander deve retornar uma chave, o O token que eu token, uso isso. no payload das demais Isso. Por um tempo requisições. ela fica válida, depois eu tenho que renovar essa chave de novo e tal. Se eu não me Isso. engano, eu tenho até um fluxo aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver. Que eu faço autenticação por ação em Java aqui, ó. Ah, não. Aqui ele está fazendo por REST mesmo, ó. Tá, por Digamos que você teria resto. uma ação aqui que Uhum. você. Ah, tá. Mas aí ele programou um fluxo auxiliar aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar aqui o Azure Get Token aqui. Ó, ele recebe um usuário, senha, monta um payload e aqui, ó, ele faz a sessão a partir de uma ação em Java, Hum. tá? Aí, aqui dentro do Java, você teria que desenvolver mesmo essa parte de importação do certificado e conseguir enviar lá pro Santander para ele te retornar a sessão autenticada com o certificado. Ou, né, o que nem você comentou, o pessoal está desenvolvendo ali talvez uma API que vai fazer isso. Aí você já vai conseguir talvez fazer isso diretamente, chamando a URL da API ah, Uhum. desse teu parceiro ali que está desenvolvendo. Entendi. Mas é possível fazer pelo Connect também. Só que teria que É, ter o desenvolvimento em Java. uhum, isso. Nós estamos trabalhando em algumas melhorias nessa parte de autenticação, até não somente para você autenticar em aplicações terceiras, né, aqui dentro do desenvolvimento, mas também na parte de acesso à própria plataforma. Hoje as credenciais aqui, elas são através de usuário e senha, mas a gente está trabalhando na estrutura de key clock, né? Digamos, você tem um único usuário que tem
a chave para entrar em vários ambientes, porque você pode ir criando vários subambientes. Nessa versão aqui ele era chamado de clientes, mas na versão atual ele é chamado de subtenants, onde eu posso ter vários é, várias instâncias do Connect e eu tenho um painel supervisor aqui onde eu acompanho tudo que está acontecendo abaixo desses ambientes. Por que a gente tem essa estrutura? Porque por vezes você quer deixar as integrações com o Santander a cargo de um desenvolvedor e ele não pode mexer nas integrações da Entendi. que você está fazendo com o BI. São Ou então, fornecedores diferentes, né? Fornecedores diferentes. Eu tenho uma plataforma de cursos e eventos, tenho uma plataforma de integração com banco, e aí eu posso designar pessoas para trabalhar cada qual na sua plataforma, né? É isso, com esses isso. subtenants. Monitoramento separado também, para que não Tá? fique Tudo competindo misturado, né? informações ali. Tá. Exatamente, É. exatamente. Isso é Ou legal. caso, né, eu tenha, por exemplo, assim, nós temos uma empresa aqui que ela contratou o Connect para ela presta serviço de desenvolvimento para outras empresas. Então, quando um cliente deles pede para fazer uma integração, ele cria esse desenvolvimento a partir do Connect e libera um usuário de monitorador para esse cliente lá da ponta, né? Para o terceiro lá da ponta monitorar as integrações e deixa ali um ambiente separado só para o cliente que ele está comercializando uma determinada integração. Entendi. É bom, Cristian. Acho que é isso. Beleza. Pessoal, É, mais dúvidas? Pode, nesse pode ficar à sentido, vontade, Marcelo. tá, nesse sentido, talvez não seria necessário nem a LSP, né? No meu caso, como eu te falei, né? Eu faria tudo Exato. aqui, né? A Você pode baixa fazer desse tudo por boleto, aqui. porque eu vou lá, consulto o Santander, boleto tá pago, tá pago. Aí eu chamo a webservice Isso. da Sênior de baixa de título, de quando você vai receber da porta lá de baixa de títulos e faço a baixa ali por aqui mesmo, né? Uhum. Ou você pode até combinar, né? Digamos assim, eu já tenho uma parte pronta aqui em LSP, que já está sendo executada. Você joga ela dentro de um web service customizado lá dentro do sistema da Senior, publica e aqui no fluxo de integração, em um determinado momento, você chama Esse web esse service. esse web service, né, para você reaproveitar o que você já tem codificado lá, né? Dá Tá para bom. usar em conjunto ou até mesmo de modo isolado. Obrigado, viu? Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Bom, como não tem nenhuma dúvida aqui no chat, o pessoal também não trouxe mais nenhuma aqui no microfone. Eu vou encerrar aqui com vocês, tá? Depois esse Conecta Friday vai ser publicado lá no canal da Sênior Noroeste Paulista. Isso. E aí vocês podem reconsultar a gravação. A gente também tem um canal no YouTube da X Platform. Aproveito para convidar vocês. Lá também tem um pouco de material do Connect, das nossas outras ferramentas. E espero encontrá-los novamente aí num próximo evento, tá bom, pessoal?